Obrigado, Pai, por estar abençoando essa noite e que seja feita a Tua vontade aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Opa. Graça e paz, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração durante essa semana, e é uma palavra que eu tenho uma certa história com ela. É uma palavra que remonta lá ao tempo da minha entrega a Jesus Cristo, o tempo em que o Senhor me chamou para servi-lo. Eu era um jovem de 18 anos, faz um tempinho, e eu era testemunha de Jeová e fui trabalhar com um presbítero da Assembleia de Deus. Nesse trabalho, nós viajávamos todos os dias. Então, tinha o tempo, a gente trabalhava vendendo em várias cidades, a gente saía da cidade em que morávamos e íamos para outras cidades. E durante esse tempo de viagem, nós íamos falando sobre a Bíblia, nós íamos falando sobre a palavra de Deus, eu ia expondo os meus pontos de vista, de acordo com o que eu tinha aprendido com as testemunhas de Jeová, e o presbítero da Assembleia, irmão José Alberto, ia me falando aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus ensinava. Uma das coisas que ele falou, que ele me ensinou, que ele me mostrou na Bíblia e que mais me chamou a atenção foi a respeito do Espírito Santo de Deus. Caso você não esteja familiarizado com os ensinos dos TJs, eles dizem que o Espírito Santo, ele é uma força poderosa, a força de Deus, uma energia, um poder que Deus tem, que Deus usa para fazer as coisas, para criar as coisas, para se mover no universo. Então, para eles, o Espírito Santo é isso, uma força. E daí, eu falava isso para ele, e ele me mostrava na Bíblia que não, que o Espírito Santo não é meramente uma força, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Entre os textos que ele usou para falar comigo, e que Deus foi falando comigo, está João capítulo 4, convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4. É uma situação, um texto bem conhecido, todo mundo já conhece bem, pelo menos a maioria. É quando Jesus ele está conversando com aquela samaritana. Ele passa por esse povoado dos samaritanos e para num determinado lugar. Os seus discípulos saem a fim de comprar alimentos e ele fica ali, na beira do poço. Daí começa a se desenrolar uma conversa. A partir do versículo 7, eu quero ler com vocês. Eu estou usando a NVI. João 4, a partir do versículo 7. Diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde conseguiria essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O outro texto que eu quero ler com vocês é algumas páginas à frente, é João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículos 37 até o 39. João 7, versículos 37, 38 e 39. Diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Jesus, ele fala aqui para a mulher samaritana e depois ele fala para toda a comunidade dos judeus a respeito do Espírito Santo, a água viva que ele daria para quem quisesse, quem tivesse sede. Lembra, volta ali no diálogo que ele teve com a samaritana, e ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está aqui na sua presença, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que iria pedir água a ele, a mim, e eu te daria água viva. Uma água que vai matar eternamente a sua sede. Uma água que vai te saciar. E essa água, além de te saciar, ela vai gerar em você uma fonte. Essa água, esse Espírito que Deus dá, que o Pai dá, que Jesus dá a todo aquele que nele crê, a todo aquele que pede esse Espírito, ele se torna então uma fonte. Quando aquele presbítero me ensinou essas coisas, que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele pode habitar em mim. Quando eu recebo e eu creio em Jesus, esse Espírito vem, ele habita em mim e a partir de mim, ele começa a crescer, ele começa a jorrar, ele se torna então uma fonte que jorra água da vida para a eternidade. Ah, irmãos, aquilo me marcou tanto, aquilo começou, a partir daquele momento, parece que escamas começaram a cair dos meus olhos, e eu comecei a ler a Bíblia e pensava, mas como? Fazem 9 anos que eu leio a Bíblia, e eu não entendia o que estava escrito aqui. Como é que eu nunca entendi o que estava escrito aqui? Isso era o Espírito Santo de Deus. Isso era o Espírito Santo começando a jorrar dentro de mim. Até que um dia, só para concluir essa história da minha conversão, ele chegou para mim e disse: Robson, tu quer continuar como testemunha de Jeová? Não tem problema, continue, tudo bem. Você vai continuar lá, você vai crescer, na época eu era bem jovem, você pode se tornar um ancião, lá não é pastor, é ancião, você pode se tornar um ancião, você pode liderar uma congregação, mas tem uma coisa, você nunca vai ver o poder de Deus agindo. Quando ele disse aquilo, eu disse: não é possível. Como assim eu nunca vou ver o poder de Deus agindo? Ele disse: você nunca vai ver o poder de Deus nas testemunhas de Jeová. Você só vai ver o poder de Deus em Jesus Cristo. Na congregação dos filhos de Deus,
você vai ver o poder de Deus. E a partir daquele dia, eu decidi que eu não queria mais ser testemunha de Jeová. Eu queria ser testemunha de Jesus Cristo. E eu então me converti. Eu aceitei o Senhor Jesus. Eu ouvi o chamado dele. Quem tem sede, venha e beba. E eu criei que esse Espírito que ele estava me dando, não era só para mim, ele começaria a jorrar dentro de mim. E é isso que ele diz para essa mulher. O Espírito Santo, ele é uma fonte que há dentro de você, que jorra para a vida eterna. Ele não somente é para essa vida, porque quando Jesus falou com ela, ela estava pensando somente nessa vida. É mesmo, Jesus? O Senhor tem água viva, que eu vou beber e não vou ter mais sede. Então não preciso mais vir aqui no poço, né? Porque se eu vou beber, não vou ter mais sede, não vou precisar mais sair da minha casa para vir buscar água. Porque naquela época era um pouquinho diferente da nossa época, né? Tinha que ir lá no poço, pegar água, encher os baldes em casa. Não era somente como a gente que vai lá e gira a torneirinha e sai aquela água maravilhosa. Havia todo um processo a se fazer. Mas ela estava pensando tão somente nessa vida. Mas Jesus disse para ela que é muito mais além. Que o Evangelho, o Espírito Santo, ele é muito mais além daquilo que concerne a nossa vida hoje. Então, ele chama, ele convida, venha a mim. E quando a gente pula então para o outro texto, esse texto é interessante. Porque diz que Jesus, ele chama as pessoas para irem a ele, para receberem a água da vida, quem tem sede, venha, mas onde é que essas pessoas estavam? No templo. Elas estavam no templo, elas já estavam na igreja, por assim dizer, mas ainda assim, ainda estando na igreja, elas ainda tinham sede, precisavam dessa água que Jesus Cristo tinha para dar. Ainda que elas tivessem uma formalidade religiosa, ainda que elas tivessem uma aparência de religião, que elas cumprissem ritos e formalidades, elas ainda não conheciam o doador da vida, elas ainda não conheciam aquele que gera fonte, que gera vida em nós. Era como aquela mulher samaritana. Porque se você continuar a ler ali, ela lança uma pergunta para Jesus a respeito de adoração. Ela diz, Jesus, onde é que a gente deve adorar? É lá no templo ou é aqui nesse monte? Ou seja, ela, apesar da vida que levava, nós sabemos a vida que ela levava, ainda assim ela tinha uma aparência, uma formalidade religiosa. Ela cumpria alguns preceitos religiosos, mas ela não tinha a verdadeira fonte. Ela não tinha o verdadeiro Jesus. Ela não tinha o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que gera em nós essa fonte, que gera em nós essa água, que sacia a nossa sede, que preenche o nosso vazio, que preenche a nossa existência, o nosso ser. Porque sem Cristo, todos são secos e vazios. Sem Jesus, todas as pessoas, por mais que ela não perceba, por mais que ela não ache, por mais que ela pense que leva uma vida boa, tranquila, satisfeita, todas as pessoas sem Cristo são secas e vazias, porque é só Jesus que preenche o nosso ser. E aquela mulher, ela preenchia o ser dela de alguma forma. Ela preenchia na prostituição. E aqueles judeus que foram no templo, eles tentavam preencher o seu vazio de alguma forma. Qual era a forma? Com práticas religiosas, cumprindo mandamentos e ordenanças. Então, todo mundo tem um esforço para preencher o seu vazio. Como é que modernamente se preenche o vazio?
se preenche com trabalho, se preenche com estudo, se tenta preencher. Se tenta preencher com diversão, com farras, com noitadas, com promiscuidade, com coisas que tentam trazer uma forma de alegria que somente Jesus Cristo pode dar. Há tanto esforço para preencher o vazio. Por que você acha que há tantas formas de entretenimento? Isso são tentativas vãs e fúteis de preencher o vazio, de preencher aquilo que falta. Aí as pessoas tentam se divertir, tentam se distrair, porque quando eu me distraio, eu tiro o foco daquilo que me falta. Mas o preço vem. Um dia o preço vem. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai rodar e ela vai dar de cara com aquele vazio. E por mais que ela finja, por mais que a pessoa disfarce, uma hora ou outra ela vai perceber que te falta alguma coisa, que te falta o Espírito. Mas quando nós cremos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos esse Senhor, Ele então gera essa fonte. Ele então preenche esse vazio. Esse Espírito, ele começa a jorrar de dentro de nós. Ele se torna uma fonte. E daí agora eu passo para um outro ponto. Como é que está a sua fonte? Você que já aceitou Cristo como seu Salvador. Você que já vem aqui há um tempo, que já tem uma caminhada com Jesus. Você que um dia levantou a sua mão e disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele dia, o Senhor Jesus colocou em você o Espírito. E esse Espírito se transformou em uma fonte em você. Mas o que você fez com essa fonte? Como é que ela está hoje? Como é que está a fonte de água viva que há em você hoje? Ela está jorrando para a vida eterna? Ela está transbordando em você? Você sente isso? Você sente que há o Espírito transbordando em você? Que você não consegue conter? Você tem que falar de Jesus, você tem que agir, você tem que fazer algo para Cristo? Ou a fonte que Jesus colocou em você está mais para umas gotinhas de água caindo? Uma gotinha aqui, uma gotinha ali. Aí você vem na igreja, você vai no grupo, você participa das saídas, você vai na noite do DIP, você vai no retiro, mas essa fonte está só uma gotinha, e você sabe disso. Você percebe quando está assim. Quando a fonte que tinha que ser algo transbordante, impactante, está só aquelas gotinhas. E nisso, a gente faz um paralelo com o que Paulo disse. Paulo falava: não apague o Espírito Santo. O que é a fonte que jorra para a vida eterna? O Espírito Santo, né? Aí Paulo chega e diz: não apague, não extingua o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo se apagar de dentro de você. Mas tem dias que tem momentos, tem fases da vida que parece que ele dá uma apagadinha, né? Parece que a fonte dá aquela, A gente esquece de cuidar da fonte. Eu estava falando com o pessoal ali embaixo. Todo mundo já ouviu falar do Rio São Francisco, né? Um dos maiores rios do Brasil. Ele nasce em Minas Gerais. Mas ele não nasce como aquele rio grandioso. Ele nasce como uma fonte simples e singela. Mas essa fonte, ela tem que ser
protegida, cuidada. Porque se começar a desmatar ali, na beira da fonte do Rio São Francisco, na nascente, se começarem a jogar lixo, se começarem a abandonar, o que vai acontecer com o rio? Ele vai deixar de existir, porque não foi cuidado da fonte. Como é que você está cuidando dessa fonte que o Senhor colocou dentro de você? Como é que você está cuidando? Olhe para dentro de si. Como você tem tratado essa fonte? Essa fonte, ela vai te levar para a vida eterna, disse Jesus. Ela é uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela é a sua passagem para a vida eterna. Ela te liga com esse mundo, faz a ligação entre você e a eternidade. Não deixe essa fonte se extinguir. Não deixe essa fonte diminuir. Busca o Espírito Santo. Busca Jesus Cristo. Porque essa fonte, ela tem que ser transbordante, gente. O Espírito Santo, ele tem que ser transbordante em nossa vida. Todos os dias, nós temos que transbordar do Espírito Santo. Porque a água, ela é uma necessidade diária, não é? Voltando para o natural aqui. Ou se eu beber 5 litros de água hoje, eu não preciso beber amanhã. É assim que funciona? Hoje eu vou beber 5 litros, a média é 2,5, 2,5. Vou beber 5 hoje, amanhã eu esqueço. Né? É assim que funciona? Não. Água se bebe todo dia. O Espírito, do Espírito, se bebe todos os dias. De Cristo se bebe todos os dias. Todos os dias eu tenho que procurar o meu Senhor. Todos os dias eu tenho que me virar para essa fonte que jorra para a vida eterna. Todos os dias essa fonte tem que jorrar em mim. Aí se a gente pega essa expressão de Jesus, uma fonte que jorra para a vida eterna, então ela é uma fonte que sai de mim, que transborda. Você tem transbordado na vida do próximo, do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega de trabalho? Você tem transbordado na vida dele? Será que a fonte que há em você, o Espírito Santo que há em você, está jorrando, está transbordando, está atingindo outras pessoas? Ou você está construindo represas? Não. Constrói a represa aqui, é só eu. Eu sou missionário secreto. Né? Missionário secreto, crente secreto. Não, ninguém sabe, para quê? Só vai arrumar trabalho, arrumar problema no trabalho. Né? Não, as pessoas têm que saber que você é de Jesus. As pessoas têm que saber que você tem uma fonte. E quando elas verem que em você é uma fonte, os sedentos virão. Os sedentos virão. As pessoas vão começar a chegar em você. E elas vão começar a conversar da vida delas, das suas dificuldades, dos seus problemas. Elas vão puxar assunto da igreja. Eu gosto de ouvir um louvor. Minha mãe, minha avó já foi na igreja. Sabe que eu já fui umas 2 vezes na igreja? Como é que é lá na tua igreja? Aí você tem que ter água para oferecer para ele, não? Porque se a sua fonte tiver só as gotinhas, como é que tu vai oferecer para quem chegar para ti? Tem uma gotinha aqui, eu ia tomar hoje, mas estamos aqui uma gotinha. É assim que é para ser? Não, é para jorrar mesmo, é para transbordar mesmo. É para as pessoas chegarem perto de você e elas sentirem Cristo. É para as pessoas chegarem perto de ti e dizer, tem alguma coisa diferente. Fazer como um colega de trabalho que eu tinha lá no Sergipe, ele é espírita. Aí ele chegava, tu tem um espírito elevado. Os termos que eles usam, né? Tu tem um espírito elevado. Tu tem que ter esse espírito elevado, meu irmão. Tu tem que molhar as pessoas com o Espírito Santo de Deus. Mas isso vai
de Cristo, da sua proximidade com Jesus Cristo. Então essa fonte vai gerando relacionamentos, e essa fonte, essa água vai gerando frutos, vai gerando vida em você e no outro, e no próximo. Essa é a beleza daquilo que Cristo tem para nós, não é só para mim. O que Ele coloca em mim para ser transbordante, para atingir outras pessoas, para tocar vidas sedentas. Como diz o escritor brasileiro, para tocar vidas secas. E como tem vidas secas por aí, não é? Tu conhece umas vidas secas por aí? Eu conheço, eu já fui uma vida seca. Até que alguém transbordou. Alguém permitiu que o Espírito Santo transbordasse. E eu fui molhado por essa água. E eu disse, eu quero dessa água, Jesus. Eu tenho sede, eu aceito o seu convite. E Ele colocou essa fonte em mim, que começou a atingir outras pessoas. Tiago, mudando um pouquinho o foco do assunto, a Bíblia ela fala, em alguns textos, ela fala a respeito de águas, de fontes, e daí Tiago, só um adendo, ele fala lá no capítulo 3, versículos 10 e 12, que não se pode tirar água boa e ruim da mesma fonte. Nisso ele traz, qual a qualidade da sua fonte? É cristal? É Corsã? Qual é a qualidade daquilo que tem jorrado de você? Tem que cuidar disso também. Para que quando as pessoas se chegarem a nós, elas possam receber água pura, água viva, água que vá edificar a vida delas. E daí, quando nós somos cheios desse Espírito, quando nós somos cheios do Espírito Santo, esse Espírito, ele começa a sua obra em nós. Ele começa o seu agir em nós. Uma das coisas mais incríveis do agir do Espírito Santo em nós é a testificação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos. Essa fonte de Deus, esse Espírito, ele começa a testificar em você de que você é filho. De que você é filho de Deus, escolhido, amado, protegido, guiado por Ele. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa fonte, ela nos purifica. Veja que lógica incrível que Jesus tem. Nós ainda pecamos, né? Ou é só eu? Nós ainda pecamos. De vez em quando, né? A gente dá uns tropeços. De vez em quando tem que estar pedindo perdão para a esposa. Né? Acontece. Às vezes tu vai lá, mete o pé na lama, mas tu já é crente. Mas peca. Porém, Jesus Cristo e a Bíblia fala de um lavar regenerador. Essa fonte, veja que coisa incrível. A fonte que jorra, que transborda, ao mesmo tempo ela nos purifica. Ela nos limpa. Eu peco, eu erro, eu me sujo no pecado, aí a fonte trabalha. A fonte de água da vida vai lá e transborda e me limpa novamente. E eu posso me apresentar diante de Deus santo e puro novamente. Tu viu que coisa incrível que Jesus fez? Ele colocou em você uma fonte que quando você tropeça, porque por enquanto ainda não chegamos, né, na eternidade, quando você tropeça e você se suja com o pecado, aí a fonte do Espírito vai lá e te limpa de novo. A fonte vai lá e diz, opa, calma, não te abala, rapaz. Tu é filho ainda, negão. Tu ainda é filho. Pede perdão, volta para o trilho. Deixa que eu te limpo de novo. Deixa que eu te limpo. A gente, por nós mesmos, não tem como, tá? A gente se esforça, a gente faz isso e aquilo, né? Vem na igreja, multiplica a oferta,
eu ia ofertar 50, mas eu vou ofertar 100, porque eu pensei umas coisas aí do meu irmão ali, aí eu vou ofertar 100, que é para ver se cobre esse pecado. Não, não é bem assim. Tá? É o Espírito Santo que vai lá e te limpa novamente, que transborda em ti e te purifica de novo. Então peça, querido. Peça. Você não precisa andar sedento por aí. Você não precisa andar sedento por aí. O Senhor tem tanto para te dar. O Senhor tem tanto para transbordar em sua vida. Tudo que você precisa, Ele colocou através do Espírito Santo aí dentro de você, no íntimo do seu ser, no seu espírito. Não precisa mais andar cabisbaixo. Não precisa mais andar derrotado. Não precisa mais andar abatido, oprimido. Não precisa. Não precisa mais correr de um lado para o outro em busca de uma solução. Não precisa. A fonte já está em você. O Espírito já está em você. Então não se contente com o mínimo. Não se contente com gotinhas de água. Não. Ele tem um transbordar para a sua vida. Jeremias 12, 13, eu quero ler com você. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Disse o profeta, Jeremias 2,13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Todo mundo sabe o que é uma cisterna? Lá para cima, quando eu digo lá para cima, lá no Nordeste, tá? Lá para cima o pessoal usa muita cisterna. Na cidade que eu morava lá, a água, no verão especialmente, a água chega 1, 2 vezes por semana na torneira. Então você passa lá 4, 5 dias sem água na torneira. Aí o que é que tem que fazer? Cisterna. Né? Uns cavam, fazem aquela caixa d'água assim grande, outros constroem para cima, né? Mas todo mundo lá tem que ter uma cisterna. Tem que ter uma cisterna, senão tu vai passar sede, tu não vai lavar os pratos, não vai tomar banho. Aí o Senhor, Ele fala aqui com o seu povo, vocês têm me abandonado. Gente, eu sou a fonte de água da vida. Por que é que tu está cavando cisterna para você mesmo? Por que é que você tem se esforçado pelo seu próprio braço? Você tem tentado com o seu próprio entendimento, com vãs filosofias, com tendências da moda, com orientações desse mundo, tentado construir um reservatório de água para você, para matar a sua sede, enquanto eu estou aqui como fonte de água eterna. Entende? E as pessoas ficam na correria, de um lado para o outro, em busca de uma solução, em busca de algo que mate a sua sede. Elas tentam guardar essa água, tentam fazer os seus reservatórios. Mas aquilo que o homem faz com o próprio braço é rachado. É uma cisterna que não vai guardar água. Porque só em Jesus nós encontramos a verdadeira fonte. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira satisfação. Só em Jesus todas as nossas necessidades são preenchidas. Só em Jesus nós encontramos o caminho que leva para a vida eterna. Só em Jesus. Então não deixe a sua fonte se esgotar. Não deixe. Faz com que ela seja transbordante
dia após dia. Você quer mais dessa fonte? Você quer mais desse Senhor? Então fique de pé. Como é que está a sua fonte aí? Tem sentido que ela está meio fraquinha? Está meio lá, meio cá? Se tu quer mais desse transbordar do Senhor, dê um passo à frente. Vem aqui à frente. Se tu percebe que precisa que a sua fonte transborde mais, se aproxime. Se aproxime. Se por acaso há alguém aqui que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, e você deseja que Ele seja a fonte na sua vida, venha aqui à frente também. Nós vamos entoar um cântico, nós vamos orar, nós vamos pedir para que o Senhor transborde essa fonte. Mas se você percebe que a sua fonte está transbordante, porque eu sei que tem gente aqui que anda transbordando do Espírito Santo, eu quero que você olhe para o lado, olhe para alguém aí, e você vai lá e vai orar com essa pessoa, para que a sua fonte se junte com a fonte dela e aconteça um jorrar do Espírito Santo. Vai lá, chega junto de alguém, olha para alguém aí, diz: vem cá, vamos transbordar junto, vamos transbordar junto, vamos transbordar do Espírito juntos. Oh Jesus, Tu és tão bom, Senhor, que o Senhor nos dá gratuitamente. Ah, se soubesses, se conhecesses o dom de Deus, e soubesse quem está te pedindo água, tu pedirias, e Ele te daria a água da vida. A água da vida em Jesus, meus irmãos. Existe mais. A água da vida em Cristo. A água da vida em nosso Senhor. E Ele quer transbordar em nossas vidas. Ele quer transbordar em nosso espírito. Ele não quer que a gente leve uma vida sedenta, não. Ele não te quer sedento, Ele te quer transbordante. Ele não te quer cabisbaixo, Ele te quer transbordante. Oh Espírito Santo. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Vem, Espírito, e transborda. Vem, Senhor, e transborda em nós. Ah, Senhor. Vem, Senhor. Oh, aleluia.